Existem diversas formas de fazer uma IPA e existem diversas interpretações sobre o que é o estilo. E isso eventualmente acaba até gerando subestilos. Uma das formas que eu mais gosto é quando a gente leva o perfil de malte, leva o perfil de levedura a níveis bem baixos, deixando a cerveja bem neutra e basicamente fazendo uma tela em branco para a gente explorar com técnicas de adição de lúpulo e lúpulos diferentes. E nada leva isso tão ao extremo como a Cold IPA. A Cold IPA é um novo estilo ou uma proposta de estilo que começou a ser discutida lá por 2017, mas que esse ano começou a ganhar bastante atenção mesmo. Seja por um lado pela proposta que é bastante interessante ou por outro pelas controvérsias que envolvem o estilo. Mas quando que não envolve controvérsia quando cria um novo estilo? E nos últimos 2 meses, mais ou menos, por todo lugar eu só vejo falar dessa nova trend que é a Cold IPA. A proposta é ser uma IPA extremamente neutra, extremamente clarificada, clara, crisp, de amargor alto, com tudo levado ao neutro para deixar o lúpulo brilhar. A proposta é justamente ser uma West Coast mais West Coast que a mais West Coast das West Coasts. Agora vem as tretas. Do ponto de vista biológico, ela não é uma ale, então não poderia ser uma India Pale Ale. Ela é fermentada com levedura lager. Essa levedura lager é utilizada em temperatura alta, então eu ainda não entendi o que ela tem de cold necessariamente, além do fato de ser tomada gelada. E ainda utiliza doses altíssimas de adjunto como milho ou arroz. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o estilo, fiquei bastante interessado pelo nome, mas quando fui entendendo, tive certo preconceito, mas depois entendendo de verdade, indo bem a fundo, consegui compreender o que os criadores queriam passar e os motivos daquilo e eu me tornei certo adepto. Estou fermentando minha primeira Cold IPA agora. E se você chegou aqui até agora com certo preconceito, no vídeo de hoje a gente vai falar aprofundadamente sobre o estilo, destrinchar os ingredientes, as técnicas, os objetivos, os porquês e ver uma proposta de receita no final. Quem sabe no final do vídeo você não deixa de ter preconceito e vira até certo entusiasta como eu. Bora lá? Para a gente entender bem as razões e os motivos da Cold IPA, vale a pena a gente ter um certo contexto histórico da evolução geral das IPAs. Quando a IPA chegou nos Estados Unidos e veio influenciada pelas IPAs inglesas, pelas English IPAs, ela era muito parecida com as English IPAs. Ela tinha um perfil de fermentação mais frutado, usava doses bem generosas de maltes caramelo, até um pouco mais tostados. Ela tinha lúpulos que eram de origem inglesa, lúpulos mais terrosos, e chegando lá nos Estados Unidos começou a misturar com técnicas e ingredientes locais, começou principalmente a adição de lúpulos que nasciam nos Estados Unidos, que estavam sendo popularizados, que eram lúpulos que tinham um perfil um pouco distinto, eles eram mais frutados, mais tropicais, e aí começou a virar essa mistura e se criou o estilo, o subestilo, foi dado o nome de East Coast IPA, que perdurou por bastante tempo. Conforme as novas linhagens de lúpulos americanos foram se popularizando e sendo adicionados cada vez mais nas cervejas, alguns cervejeiros começaram a achar que essa pegada cítrica, floral, tropical não combinava tão bem quanto a pegada terrosa com o caramelo. Terroso e caramelo vai muito bem, fica legal nas English IPAs, mas eu particularmente acho que não vai tão bem assim com essa pegada mais tropical. Então, houve um movimento de cada vez mais reduzindo esse perfil de malte caramelo da cerveja, deixando ela mais clara, a cerveja mais com a cor mais baixa, né, com a cor cada vez mais clara e com menos esse perfil de malte. Isso associou com o advento de novas linhagens de leveduras, linhagens mais neutras, e foi se convergindo para um estilo onde a principal característica era o amargor e o aroma do lúpulo, e assim se consolidava o estilo West Coast IPA. Mas os estilos continuam evoluindo, os cervejeiros continuam buscando por novos sabores e as transformações continuaram acontecendo. Uma das coisas que aconteceu, e aconteceu aqui no Brasil também, foi um pouco da redução do amargor para buscar o equilíbrio e tirar o lúpulo só do amargor, o principal, como principal componente do amargor, e passar o lúpulo para a principal componente de aroma.
E se juntar isso com o fato de novas e novas linhagens estarem sendo produzidas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e doses cada vez maiores e maiores de lúpulo no Ipu, no dry hopping, e daí juntando ainda com o fato do surgimento de linhagens de leveduras que produzem ésteres que combinam muito com o perfil cítrico, frutado, tropical do lúpulo, começou-se a surgir um novo estilo que lá por 2016 explodiu no mundo, que foram as New England Hazes ou Juicy IPAs, e foi um estilo que explodiu mesmo. Ele chegou aqui logo depois no Brasil, e até hoje é um dos estilos dominantes. Você vai num bar dito, como falam, high-end, onde estão as novas tendências, as coisas novas, a maior parte das torneiras você vai ter alguma IPA que se deriva aí do estilo Juicy, Hazy ou New England. E esse movimento ele impactou na West Coast e a gente vê certa desamargação das West Coasts. Hoje as cervejas elas são muito menos amargas do que eram antigamente e um dos motivos é a busca do equilíbrio, mas eu acredito que boa parte também é dessa influência de como os consumidores veem essa cerveja hoje. Até a gente pega uma certa interseção, né? Se você pegar o estilo Hazy, New England e pegar a West Coast, dependendo ali você pode pegar uma interseção de turbidez, perfil de fruta e não saber ou categorizar a mesma cerveja em ambos os estilos e tá tudo certo. Só que nesse contexto, alguns cervejeiros e consumidores começaram a ficar insatisfeitos. Eu vou falar que até eu já pensei mais ou menos nisso também, porque agora quando você pedia uma IPA nova, chegava num bar e pedia uma IPA nova, tinha muita chance de ter uma cerveja que não era exatamente aquilo que você estava esperando. Se você queria uma cerveja clarificada, amarga, final seco, crisp, e você recebia uma IPA que na verdade ela era turva, doce e, bom, aromática todo mundo gosta, né? Então começou um movimento de oposição, um movimento de não, a gente não quer IPA doce, a gente quer IPA realmente amarga, a gente quer IPA seca. Assim, por volta de 2017, e pode ver que é um ano depois da explosão, da grande explosão das New Englands, das Juices, grupos de cervejeiros começaram a pensar numa proposta para ir contra isso, para retomar o que era a West Coast original e não só retomar o que era a West Coast original, e além. E para neutralidade e para secura, para deixar aquela forma da gente só explorar os lúpulos e ter aquela cerveja refrescante, seca, crisp. E após diversos estudos e tentativas, convergiu seu estilo que foi batizado de Cold IPA. Quando um estilo novo é proposto, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, depois que ele já está bem definido na sua cabeça, é criar um guia de estilos. Uma forma que outras pessoas consigam tentar reproduzir aquilo que você está propondo. E aí, eventualmente, esse guia, essa proposta, ela acaba sendo incorporada em grandes guias de estilos. A gente tem dois principais no mundo, o BJCP, que é bem conhecido dos cervejeiros caseiros, mas também tem o BA, o Guia da Brewers Association, que é um guia muito mais sucinto, que tem atualizações muito mais rápidas e tem uma pegada um pouco mais profissional. Eu acho que até mais lógica. Sempre no BA é usado parâmetros bem definidos assim. Intensidade alta, intensidade média alta. O BJCP, por outro lado, dá uma descrição muito grande da cerveja, mas acaba pecando em usar algumas descrições subjetivas. Infelizmente, essas características subjetivas, elas às vezes são bastante importantes e aqui os autores optaram por criar esse esboço seguindo o guia do BA. Durante o decorrer do vídeo, outras informações vão vir para complementar e preencher essas lacunas que são as partes mais subjetivas que eu falo. Na verdade, eu acho que eles podiam até ter caprichado um pouquinho mais, mas vamos dar uma olhada. Então, o estilo Cold IPA começa aqui com a cor, palha a amarelo, então uma cerveja bem clara no sentido de cor, e no sentido de clarificação, de turbidez. Ela deve ser uma cerveja translúcida, sem still haze. Still haze é aquele tipo de turbidez que acontece quando a cerveja está gelada em função da interação das proteínas do malte com os polifenóis do lúpulo. A princípio, na temperatura mais quente, eles estão dissolvidos na cerveja, então não geram turbidez. Conforme a temperatura cai, as moléculas vão se aproximando, elas se grudam ali, ficam insolúveis e causam turbidez. É uma turbidez que ela não é duradoura, porque se você aumentar a temperatura, ela volta, então não é uma turbidez permanente, mas é uma turbidez que é razoavelmente comum em IPA, porque tem bastante polifenol vindo do lúpulo, e aí quando você abaixa a temperatura, esse polifenol, por mais que não causou turbidez em um determinado momento, causa agora.
A IPA, diferente da Cold IPA, ela pode ter turbidez vindo do lúpulo, é aceito. Ela pode ter turbidez de Chill Haze, é aceito. A UBA, em vez daquela descrição detalhada de malte, lúpulo, sabor, ele tem bem direto, percepção de sabores e aromas do malte, do lúpulo, de corpo, da levedura, de amargor. Na percepção de sabores e aromas do malte, ela tem que necessariamente ser baixa a muito baixa, quando na IPA, por exemplo, pode ir até média. E agora olha que interessante, dulçor de álcool médio. E isso é muito importante, é uma das coisas que define o estilo. Fiz 2 destaques a partir de agora. Final extremamente seco, ou seja, uma das coisas que acontece é ter a FG, o açúcar final muito baixo, então esse açúcar final não contribui tanto para o dulçor, e a percepção do dulçor deve ser devido ao álcool. Lá no começo da discussão sobre o estilo, foi proposto realmente fazer uma Dry Hopped Lager, simplesmente fazer Dry Hopping numa American Lager. Sairia bastante parecido, mas foi muito importante ter essa elevação do teor alcoólico justamente porque numa American Lager ela é super seca e ela não tem suporte para dar equilíbrio ao tanto de amargor proposto. E o foco é ser realmente, já como diz aqui embaixo, né, percepção de amargor médio a alto e um amargor bem limpo, sem harsh. Quando a gente vai para a percepção e sabores de aroma do lúpulo, é aquilo que a gente falou. O objetivo dessa cerveja é ser uma cerveja para a gente brincar com adições de lúpulo, brincar com técnicas e brincar com variedades. Então, naturalmente, a percepção de aromas e sabores de lúpulo é uma percepção alta, com perfis de lúpulo vindo do Novo Mundo, seja lúpulos americanos ou lúpulos em geral, da Oceania, Nova Zelândia, Argentina e hoje em dia, por que não, do Brasil. Nas características de fermentação, os ésteres de fermentação e os álcools superiores eles são aceitáveis em intensidade baixa. Isso é muito importante, eles são aceitáveis, então eles podem ir de 0 até uma intensidade baixa. E aí a gente tem aqui algumas notas adicionais. O final deve ser limpo, com caráter limpo e crisp. Quando você vê relato de quem faz esse tipo de cerveja, eles sempre batem muito nessa tecla. Uma cerveja crisp, tem um amargor assertivo, um amargor intenso que você toma, você vai ter um final seco, vai ter um final, como que fala? Sharp, pontudo. Diferente do final de uma New England, por exemplo, um final mais doce, com uma água com muito cloreto, um final mais aveludado. Não, você vai para o oposto. Agora vem um ponto que muitos podem torcer o nariz, mas adjuntos como milho ou arroz devem ser utilizados. A gente vai falar um pouco melhor por que disso. E fermentada com levedura lager em temperatura alta. E aí, mais uma coisa que a gente pode aprofundar um pouquinho mais e a gente já vai chegar lá. Apesar de haver muito preconceito com o uso de adjuntos como milho e arroz na cerveja, na verdade, se você utilizar eles com um objetivo, eles podem ser muito bem aplicados. O uso de milho ou de arroz pode deixar a cerveja mais clarificada, mais seca e mais neutra, que é justamente o que o estilo pede. Agora, a gente tem esse preconceito, né, em razão das cervejas de massa muito popularizadas, que não são cervejas boas no nosso ponto de vista, mas tenho certeza. O fato dessas cervejas não serem cervejas boas não é devido ao milho, tanto que mesmo depois da popularização das cervejas puro malte, a gente tem um monte de exemplares de cerveja de massa puro malte que são igualmente ruins. O problema não é o milho. E o milho pode entrar na cerveja de diversas formas. A forma mais comum industrial é por meio do extrato hidrolisado, ele entra já como açúcar de milho, chamado de extrato de alta maltose. Nós, como cervejeiros caseiros, tendemos a utilizar o milho em flocos ou em outra forma pré-gelatinizada, e ainda existe a possibilidade de usar o milho como milho mesmo, milho in natura, só que para fazer isso carece de uma etapa adicional de produção chamada de cereal mash e um equipamento adicional que é o equipamento cozedor de cereais. Essa é a técnica utilizada pelos autores, pelos criadores originais do estilo em uma das cervejas mais famosas, que é essa aqui. E por que levedura lager? Por mais estranho e contraintuitivo que possa parecer, algumas leveduras lagers têm bons desempenhos na produção de cervejas neutras em temperaturas altas, ali na faixa dos 18 a 20 graus. Principalmente leveduras lagers do dito grupo Lager 2. As lagers elas têm 2 grupos geneticamente distintos dentro delas, e esse grupo Lager 2, parte do código genético dele, a maior parte do código genético dele,
vem de levedura Ale, então ele se dá muito bem. E dentro do grupo Lager 2 está a levedura W3470, que parece ser algo meio que unânime dentre os criadores como uma das leveduras mais adequadas para o estilo. E é bem interessante que em 2017 o Brewlosophy fez um experimento comparando a levedura W3470 com a US05 para fazer uma IPA. Nesse experimento eles fizeram a mesma receita, o mesmo mosto, e na hora de inocular, dividiram metade, inocularam com a levedura US05 e metade inocularam com a levedura W3470. E fermentaram ambas cervejas na temperatura de 19 graus Celsius. E esse é um dos resultados que eu acho mais surpreendentes do Brewlosophy, porque, primeiro, deu diferença estatística. A maior parte dos resultados do Brewlosophy não tem diferença estatística, né? E aí você pode pensar, bom, é óbvio que deu diferença estatística. A levedura W3470, ela não vai se desempenhar bem em alta temperatura, você vai tomar as duas, você vai saber qual que é a W3470, porque vai ser a pior. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, ambas cervejas ficaram boas, mas a maior parte dos participantes preferiram a cerveja fermentada com a W3470. Dentre as pessoas que preferiram a IPA fermentada com a W3470, está o Jay, que é autor do estudo. E ele finaliza as conclusões dizendo que esses resultados levaram ele a ter mais confiança que a W3470 é uma linhagem robusta, capaz de produzir deliciosas lagers e ales de caráter limpo. Como assim produzir uma ale com uma levedura lager? O fato é que muitos cervejeiros e estudiosos levam o conceito de ale e lager muito além do próprio micro-organismo, e sim levando coisas como o processo e principalmente o resultado final como tendo um peso muito maior nessa classificação. Se essa cerveja ela é uma IPA fermentada com levedura lager, por que a gente simplesmente não chama ela de IPL então? Eu acho que está bem claro aqui que os conceitos eles são bastante distintos e que existem objetivos distintos bem específicos para esse estilo. Mas mesmo assim ainda tem uma coisa que para mim pelo menos é bastante relevante. Quando a gente faz uma IPL, fermenta com uma levedura lager em temperatura de levedura lager, por mais que a gente consiga um perfil de fermentação bem neutro no quesito de éster, a gente ainda tem bastante retenção do SO2, que é ótimo numa cerveja lager, que é ótimo numa Pilsen ou nos estilos correlatos de Pilsen. Mas eu acho que não combina com os lúpulos cítricos, florais e tropicais. Eu acho que atrapalha muito. E eu acho que esse é o principal motivo que eu sempre preferi as IPAs em relação às IPLs. No quesito de técnica, a base dessa receita é algo muito simples. Você vai utilizar malte Pilsen, pegando ali de 60% a 80% do grist, e o resto você vai preencher com um adjunto, milho ou arroz, então variando ali de 20% a 40%. O objetivo é que essa cerveja seja bastante seca e crispy, então naturalmente você vai focar em rampas de beta-amilase. Para quem usa equipamento single vessel igual eu, isso pode ser um problema, porque por motivos que não cabem a gente se aprofundar aqui agora, a beta-amilase ela tem bastante dificuldade de atuar, a atuação dela é bastante prejudicada nesse tipo de equipamento. Em um resumo bem resumido, isso envolve tanto a diluição, que é muito maior, então a beta-amilase ela já está em menor concentração no malte, daí a gente dilui porque a relação água-malte utilizada em equipamento single vessel vai lá para cima, e ainda a diluição do açúcar torna ela menos termotolerante. Então, no meu caso, o que eu faria era tentar buscar temperaturas menores ainda, por exemplo, 60, 62 graus, e manter por períodos prolongados nessa temperatura. Aí então subir para uns 72 para dar uma alfa-amilasezinha e depois fazer um mash out, coisa mais rápida. Em relação à água, eu acho que os criadores não se importaram muito com isso até agora. Acho que é a gente que se importa muito com essas coisas, né? Eles utilizam água bastante neutra, sem correção. Só que eu acho que isso é uma coisa mais de começo do estilo, porque eu vejo aqui alguns perfis minerais privilegiando muito esses objetivos, que são principalmente da cerveja clarificada, seca, crispy. Então eu iria com uma água com teores médios de cálcio e de sulfato. Cálcio para ajudar na clarificação e proteger a beta-amilase, que ele também faz isso,
e o sulfato para dar essa sensação de amargor mais seco, mais crispy. No quesito de fermentação, é padrão utilizar a levedura W3470 na temperatura mais ou menos de 18 graus, mas eu acho que algumas outras leveduras, como a Diamond, poderiam ser muito bem aplicadas aqui. Numa collab que entre dois dos criadores do estilo, eles utilizam uma rampa de fermentação bem particular. Eles começam a fermentação em 12 graus Celsius e ao longo de 4 a 5 dias sobem ela para 18. São tempos que são bastante grandes e eu acho que a gente não pode querer repetir isso daí por serem condições bastante distintas. Deem uma olhada aqui. É colocado, feito o pitch, a temperatura começa a subir e essa subida é natural, não tem controle de temperatura. Lá pelo terceiro dia, quando a fermentação ela começa a entrar na fase exponencial, aí sim a temperatura ela sobe bastante rápido. Em casa, com fermentadores menores, isso aí vai acontecer ao longo de menos de um dia, provavelmente. Um dia, talvez 2. Em relação geral às adições de lúpulo, em Cold IPA a gente precisa necessariamente ter uma adição de 60 minutos, onde vai trazer boa parte do amargor. Então, como o estilo ele pede ali de 50 a 70 IBUs, uns 40 IBUs vem dessa adição. Depois vem das adições, principalmente de Whirlpool ou adições tardias, que tem que ser bem calculadas para não deixar ela desequilibrada. E no caso aqui a gente tem que lembrar que a razão BU-GU não é o que vai dar o equilíbrio, mas sim a razão BU por dulçor do álcool. E depois disso o céu é o limite para brincar com Whirlpool, para brincar com dry hopping. Nesse caso, os autores utilizam dry hopping dinâmico, tá? E aí, o estilo te convenceu ou ainda é só uma IPL ou uma West Coast e deveria chamar de West Coast mesmo? Bom, para mim convenceu. Estou fermentando a minha primeira aqui agora e vou fazer mais um vídeo sobre o estilo, que é falando sobre a receita que eu utilizei, a minha proposta de receita, a filmagem da gravação, da produção de cerveja e a degustação dela. Então vai demorar um pouquinho, como ela tem que ficar bem clarificada, vai ficar bastante tempo aí no lagering da IPA, bizarro, né? Mas vamos lá, boto fé que vai ser uma cerveja bem interessante. E você por acaso está começando a fazer cerveja e curte essa pegada do Beer School? Depois de anos, finalmente a gente vai ter nosso primeiro curso de produção de cerveja. Não vai ser um curso, na verdade, vai ser um programa de formação de cervejeiros que vai ser bem estendido, vai durar 8 meses e vai ter basicamente 3 partes, onde a primeira parte é um nivelamento teórico, vai ter 6 módulos falando de produção, de ingredientes, de parte quente, parte fria, carbonatação, água e equipamentos também, né? E naquela pegada que vai começar do zero e já escala para um nível intermediário indo para avançado. Eu não consigo ficar nas coisas básicas e eu acho que as pessoas que assistem aqui também almejariam uma coisa bem a mais. E o que é esse a mais que vai ter também? Então, como é um curso focado na produção de cerveja e no desenvolvimento do cervejeiro, ao longo de 8 meses, começando agora em novembro, no final de novembro, e indo até junho do ano que vem, a gente vai propor a criação, discussão e fabricação de uma cerveja por mês, aumentando a complexidade no nível de ingredientes, de técnicas e de teoria para fazer bem aquele estilo. A gente vai começar com uma Cream Ale, uma cerveja razoavelmente simples, mas na verdade não é uma cerveja simples não, mas ela é simples do ponto de vista de processo, porque usa um malte, dá para fazer com uma rampa de temperatura, sem dry hopping, e aí vai aumentando o grau de complexidade, passando por uma APA para a gente entender conceitos e teoria de adições de Whirlpool Hopping, vai passar por uma Stout para a gente aprender conceitos e teorias na parte de fabricação de cervejas com malte escuro, Weizenbier para controle de fermentação, rampas de temperatura e o controle do cravo e banana, vai para uma IPA para a gente ver a teoria aprofundada do dry hopping, como fazer um bom dry hopping na cerveja, e finalizando com uma cerveja bastante alcoólica, mesma coisa para pegar aqui a teoria de como trabalhar com cervejas alcoólicas. Esse é o primeiro de 2 cursos que eu gostaria de fazer. Esse vai do zero ao intermediário avançado e o segundo vai do intermediário avançado até o intermediário, mas isso é uma coisa para o ano que vem. E se você gosta do Beer School, gosta dessa pegada mais científica e entender o porquê das coisas na cerveja, tenho certeza que esse curso vai ser ideal para você e pode contribuir muito para o seu desenvolvimento como cervejeiro. Mais informações vão estar ali nos comentários e até o vídeo que vem.